Os animais fazem parte do grande grupo de seres vivos criados por Deus e estão constantemente sob o seu domínio e cuidado. Criados com diferentes características e funções, os animais foram feitos com o propósito de refletir a glória de Deus, servindo ao seu propósito e coabitando o mundo com os humanos. Todavia, a diversidade de espécies de animais, selvagens, domésticos, répteis, marinhos, aves, mamíferos, de grande ou pequeno porte, compõe o vasto rol de criaturas surpreendentes feitos pelo Senhor Deus. No relato da criação do universo, em Gênesis, vemos que os animais, bem como todas as demais criaturas, são resultado da ação de Deus, que com a sua palavra criou o mundo, o fez habitável e o encheu de seres vivos. Entre estes pôs também os seres humanos, os quais, com um estatuto diferenciado e uma dignidade especial, porque criados à imagem e semelhança de Deus, receberam a responsabilidade de dominar e cuidar de toda a criação. Você já ouviu falar alguma vez que uma jumenta falou? Talvez você diga, não, animais não podem falar. Mas a Bíblia nos conta que uma jumenta falou. Vejamos como isso aconteceu. Os israelitas já estavam quase entrando em Canaã. Balaque, rei de Moabe, tinha medo deles. Por isso mandou buscar um homem esperto chamado Balaão para amaldiçoar os israelitas. Prometeu dar-lhe muito dinheiro e por isso Balaão pegou a sua jumenta e foi para falar com Balaque. Mas o Senhor Deus não quis que Balaão amaldiçoasse o seu povo. Por isso mandou um anjo com uma longa espada para impedir Balaão no caminho. Este não viu o anjo, mas a sua jumenta o viu. Por isso ela procurou desviar-se do anjo e finalmente deitou-se no chão. Balaão ficou zangado e bateu na jumenta com uma vara. Mas o Senhor Deus fez com que Balaão ouvisse sua jumenta falar. "O que eu fiz para você me bater?" perguntou a jumenta. "Você me fez de tolo", respondeu Balaão. "Se tivesse uma espada, eu a mataria." "Já fiz isso antes?" perguntou a jumenta. "Não", respondeu Balaão. Deus deixou Balaão então ver o anjo com a espada, parado no caminho. E o anjo disse: "Por que bateu na jumenta? Vim impedir-lhe o caminho, porque não deves ir para amaldiçoar Israel. Se sua jumenta não tivesse desviado, eu o teria matado, mas sem ferir a sua jumenta." Balaão disse: "Pequei, eu não sabia que você estava parado no caminho." O anjo deixou Balaão seguir e este foi falar com Balaque. Ainda tentou amaldiçoar Israel, mas Deus, o Senhor, o fez abençoar Israel 3 vezes. Essa história, meus amados irmãos, encontra-se no livro de Números. Nesse momento vemos o grande poder de Deus, para usar um animal para falar, para desviar aquele homem da sua maldade, de ir amaldiçoar o povo, quando ele devia abençoar o povo de Deus. Temos outra linda ilustração, onde a Bíblia fala de um animal, de um cachorro, no livro de Tobias, no livro apócrifo de Tobias. Fala da viagem de Tobias para encontrar a sua esposa na companhia de Rafael, o anjo que o Senhor havia enviado, mas naquele momento ainda Tobias não sabia do que se tratava e que aquele homem era um anjo que Deus havia mandado para acompanhá-lo naquela viagem. E a Bíblia fala no capítulo 6 que Tobias partiu e também o cão foi atrás deles e deteve-se na primeira parada à beira do rio Tigre. Então, nesse momento, a Bíblia conta, fala desse detalhe, que o cachorro acompanhou Tobias nessa viagem. E depois de tudo que aconteceu nessa viagem, do tempo que Tobias fica lá, que volta com o seu propósito cumprido naquela viagem, e no caminho, quando ele estava voltando, já próximo de sua casa, subindo as colinas de volta, a Bíblia novamente fala, no capítulo 11, no versículo 9 do livro de Tobias: "E o cão que os tinha acompanhado durante a viagem correu então diante deles como mensageiro e mostrava o seu contentamento, fazendo festas e abanando a cauda."
Então, essa linda passagem retrata a ida e a volta dessa viagem de Tobias, acompanhado pelo seu cão. E você também tem um animal de estimação? Algum animal que está no seu coração? Que muitas vezes a gente sabe, né, que os animais muitas vezes demonstram mais amor do que muitas pessoas. E por isso que existem pessoas que têm um carinho muito, muito grande pelos seus animais, como se fossem seus próprios filhos. E nós devemos respeitar muito essa posição, porque os animais foram criados por Deus, e a Bíblia fala dos animais selvagens e dos animais domésticos. Então devemos zelar muito por nossos cães, por nossos gatos e por outros animais domésticos que temos acesso e que fazem parte da nossa vida. Então, neste dia, eu oro ao Senhor para que abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe os teus filhos e que abençoe também os teus animais domésticos. Talvez você já tenha perdido um querido animal, como no meu caso, 2 cães que eu tinha, que estavam muito no meu coração, que eram muito chegados a mim, principalmente antes de eu ter os meus filhos. E a gente sabe que depois que a gente tem filhos, a gente não consegue mais dar toda aquela atenção para um cachorro, para um gato, para um animal, como a gente dava antes de ter filhos, né? Porque a gente passa a ter mais obrigações, não que deixa de amar, mas passa a ocupar o nosso tempo também com os filhos que chegam. E com o passar do tempo, né, muitas coisas vão acontecendo, uma hora eles partem também da nossa vida e deixam uma saudade imensa. Queria compartilhar também nesse vídeo com vocês a foto deles, né, desses 2 animais, né, os últimos que eu tive nesses últimos anos e que foram muito importantes na minha vida e também acompanharam um pouquinho da vida dos meus filhos. Um grande abraço a todos e que o Senhor os abençoe muito em nome de Jesus. Eu me chamo Márcia Sabino Junks e esse é o canal Ministério Impetuoso Chamado. Que o Senhor abençoe a tua vida em nome de Jesus.